Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém. Irmãos, quero nessa noite trazer uma palavra do Senhor. Palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Uma palavra de reflexão, irmão, para nossas vidas. Uma palavra, irmãos, que se a gente comparar ao nosso cotidiano, nosso dia a dia, isso não está muito diferente do que aconteceu nessa história. Se nós olharmos, irmãos, para o mundo como está hoje, na sua totalidade, a gente vemos que o mundo está como se fosse uma ampulheta, sempre virando de cabeça para baixo, mas se cumprindo a cada milésimo, a cada segundo, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não faz curva e ela é reta como um tiro de uma flecha, em direção ao alvo. Amém, irmãos? Então, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de reflexão, que nós possamos entender o que ela tem para falar para nossos corações, para a nossa vida. Amém? E o subtítulo dessa palavra, irmãos, é A Morte que havia na panela é tirada. A palavra do Senhor vai dizer assim: Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao fogo, e faze uma sopa de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, ou então uma erva, em outras versões, erva silvestre, e colheu dela a sua capa. Então ele encheu ela de coloquíntidas. Outras versões vai dizer colossíntidas. Essa erva que esse servo do profeta conseguiu achar, que ele saiu a procurar, ela é uma erva, irmãos, que ela era venenosa, ela não era apta para o consumo, ela era venenosa, ela trazia um mal-estar. Então ela tinha um formato de uma abóbora, era muito parecida com uma abóbora, muito parecida. E ele, sem conhecer ela, traz ela e encheu a sua capa, como diz a palavra de Deus. E veio, depois que ele trouxe, ele veio, cortou e pôs na sopa, porque ele não conhecia. E a Bíblia vai dizendo: E assim tiraram para comer e para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, ou daquela sopa, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais comer. E o interessante, irmãos, de tudo aqui, é que Eliseu diz o quê? Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém, irmãos? Irmãos, interessante aqui, ó. A palavra vai dizendo que Eliseu, ele volta para Gilgal. Ele está voltando para Gilgal. Por que Gilgal, irmão? Se você analisar, irmão, capítulo 4, você vai ver a história todinha. A Bíblia vai dizer que ele se encontra com uma mulher sunamita. E a Bíblia vai dizer assim, uma cidade chamada Sunem. Irmão, se você for pegar um mapa da região, Sunem, ele ficava ao norte de Jerusalém. Gilgal ficava ao sul, mas muito distante de Samaria. Ficava ao sul de Samaria, muito distante de onde ele estava, de Sunem para Gilgal. Olha o tanto que esse profeta peregrinou. Olha o tanto que esse profeta andou para profetizar, para falar, para anunciar a palavra de Deus. Para quem, irmãos? Para os cativos, para aqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus, para aqueles que estavam oprimidos, para aqueles que estavam vivendo um tempo de angústia. Por quê, irmãos? Porque era um tempo de apostasia, irmão. Era um tempo de esfriamento da fé, era um tempo de perseguição. Mas quando ele volta a Gilgal, irmão, a Bíblia vai dizer que naquele tempo uma fome assolava aquela região. Irmão, Gilgal representa o primeiro berço da escola da vida para esses homens. Por quê? Porque depois que Eliseu tomou para si
a dádiva das bênçãos que foi dada para ele. Quando eles atravessaram o Jordão, eles chegaram a essa cidade, a Gilgal. Então, Gilgal para eles representa a escola da vida. Foi dali, irmãos, que nasceu a escola desses profetas. Mas Eliseu voltando para aquele lugar, para aqueles homens de Deus, para aqueles seus alunos, para seu ministério, a Bíblia diz que uma fome existia naquele lugar. Mas aqueles homens, eles tinham uma fome física. Porque, sei lá, se aquele lugar estava passando por uma seca, sei lá se aquele lugar estava passando por uma angústia, ou por uma... Porque a fome, ela traz isso. A fome, ela traz um desconforto, a fome, ela traz angústia, a fome, ela traz dor. Mas talvez, irmãos, eles estivessem passando por uma opressão política pelos povos daquela época. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens de Deus se assentaram, como diz aqui. Havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. Irmãos, quando nós reconhecemos em um líder espiritual quem ele é ou quem ela é, você pode acreditar que há provisão de Deus, que há livramento de Deus, que há solução para a tua vida, que há solução para a aflição, para a dor, para a angústia que você está passando. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens todos estavam sentados na sua presença. Mesmo com fome física, mesmo com a fome assolando, irmãos, aqueles homens, eles tinham uma fome maior. Era uma fome espiritual, ou glória. Irmãos, a Bíblia vai dizendo, irmãos, que eles se assentaram na presença daquele homem de Deus para ouvir o que a palavra do Senhor tinha revelado para eles. E o que nós temos buscado hoje? Qual fome nós temos sentido hoje? O que é que nós temos buscado? Irmãos, quando nós analisamos ali a passagem de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus chega em um povoado e chega numa casa. E a Bíblia diz que Marta estava atarefada com muitas coisas, buscando muitas coisas. E a Bíblia diz que Maria estava sentada do seu lado. E Marta vem até Jesus e fala: Senhor, não te incomodas que eu faça todas as coisas só e Maria fique aí sentada? Jesus diz o quê? Marta, Marta, tu anda preocupado com muitas coisas. Ela escolheu a melhor parte. Então, irmãos, antes de você querer fazer algo material, físico, para agradar ao Senhor, espera. Escuta a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus está falando no teu coração, o que é que a tua alma está sentindo, o que é que teu espírito está precisando. Maria escolheu a melhor parte, quer ouvir a palavra de Deus. Primeiramente, alimenta teu espírito, primeiramente, alimenta a tua alma, para depois tu alimentar o teu corpo físico. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então fortalece primeiro o teu espírito. Esses homens estavam com fome, irmão. Cuidado que a fome, irmão, eu falo de uma fome geral, tanto física como espiritual. A fome, ela pode te trazer alucinações, ela pode te trazer algo que não é favorável para você. Quando nós olhamos a questão de Esaú e Jacó, uma fome assolou Esaú. E o que Esaú fez? Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Irmão, tem pessoas trocando a palavra de Deus por muitas outras coisas. Por muitas outras coisas, irmãos. Muitas outras coisas. E a Bíblia vai dizer que Eliseu disse assim, dize ao seu moço, quer dizer, Eliseu tinha um servo, que punha a panela grande ao lume. Qual é a panela que você está colocando hoje, irmão? Qual é a panela hoje que você tem? É a tua família? É os teus filhos? É o teu trabalho? É a tua igreja? É o teu ministério? Qual é a tua panela, meu querido? Qual é a tua panela, minha querida? O que é que você está colocando dentro da panela? O que é que você está trazendo? Irmão, cuidado. Cuidado quando você ouvir vozes que não são de Deus. Aquele servo foi fazer o que o profeta de Deus falou. O que o homem de Deus falou. Há muitos homens de Deus hoje, muitas mulheres de Deus hoje. Analisai, antenai, fiquem com suas antenas ligadas. Quando a palavra de Deus não condizir com o que
Quando alguém falar para você o que não está condizendo com a palavra de Deus. Não traga nada que é de fora para dentro de você. Não traga nada que é de fora para dentro do seu relacionamento, para dentro da sua vida. Não traga, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele homem foi fazer o caldo. Mas a Bíblia diz que um daqueles profetas se levantou. Foi buscar algo que não conhecia. Irmãos, tem muitas pessoas trazendo muita coisa lá de fora para dentro. Tem pessoas trazendo coisas de fora para dentro do relacionamento, para dentro da igreja, para dentro dos ministérios, para dentro da sua família e para a própria vida. Então, irmãos, cuidado com o que você traz de fora para dentro. Porque, irmão, ninguém gosta daquilo que não é bom. Ninguém. Por quê, irmão? Porque nós não fomos criados, irmãos, para o que não presta. Mas por causa do pecado ter entrado no mundo, a gente temos que ser peneirados. Peneirado como? Pela palavra. Entendeu? Porque, irmão, nós fomos feitos para quê? Para as coisas boas. Sim, nós fomos feitos para as coisas boas, para aquilo que é de Deus para nossas vidas. Mas, infelizmente, irmão, nem sempre agimos de acordo com esse princípio. Nem sempre. Por quê? Porque nós devemos sempre peneirar tudo que vem para a nossa vida pela palavra. Aquilo que levamos de fora para dentro do nosso coração, nós temos que ser peneirados, irmãos. Nós temos que ser peneirados. Irmão, você vê que quando os discípulos andavam ali com Jesus, eles andavam questionando tudo, e Pedro queria sempre ser o maioral, né? E Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás te pediu para peneirar, para te peneirar, e eu roguei a meu Pai. Você está vendo, irmãos? E Cristo rogou ao Pai para que não deixasse Satanás se peneirar Pedro. Por quê? Porque Pedro ia passar por uma peneira que era o evangelho de Cristo, irmão. É esse mesmo evangelho a qual eu, você, a igreja do Senhor, a qual o servo de Deus, a serva de Deus precisa ser peneirado. Não trazendo as coisas que estão lá fora para dentro da nossa vida. Não trazendo umas doutrinas que estão lá fora para dentro da nossa vida. Não trazendo uns ensinamentos antibíblicos que estão lá fora para a nossa vida. Irmãos, cuidado com aquilo que levamos de fora para dentro do nosso coração. Por quê, irmãos? Porque o maligno se aproveita das nossas fragilidades para apresentar para nós o que? Veneno. Cuidado com o que aparece ser e não é. Aquele homem não conhecia aquele tipo de verdura, irmão. Ele pegou ela achando que era, mas não é. Cuidado com ensinamentos, cuidado com pregações, cuidado com palavras, cuidado com dizer, cuidado com aquilo, palavras que vêm, que acariciam, que falam seu ego. Cuidado, irmão, com o que você traz lá para fora, para dentro do seu coração, porque isso pode ser que Satanás esteja usando como veneno para a sua vida, para a nossa vida. Cuidado, irmão. Então, se você vê que aquilo não é agradável para você, peneire, passe pela palavra de Deus. Não deixe isso vir à sua panela. Porque se vier, irmãos, vai trazer mágoa, vai trazer dor, vai trazer rancor, angústia. Cuidado, irmãos, cuidado. Satanás está querendo trazer veneno para dentro da nossa panela. Então, cuidado com o que você traz de fora para dentro do seu coração. Cuidado com o que você traz de fora como modelo de ensino bíblico para você e para a sua família. Essa é a lição que eu tinha para vocês, irmãos. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém?